Eu trabalho com a formação de jovens há quase 15 anos, desde a época que eu mesmo era um jovem. Nesse vídeo eu quero falar sobre a minha experiência ao longo de todo esse tempo e também sobre essa corrente que existe hoje em dia, e sempre existiu na verdade, da geração atual ficar com receio, com medo do que vai se tornar a geração que está vindo, dizendo que eles não querem nada, não querem trabalhar, que eles não têm futuro e coisas desse tipo, assim por diante. Meu nome é professor Renan Luiz. Nesse canal a gente fala do desenvolvimento de pessoas e equipes. Primeira coisa que a gente precisa falar é que é natural que os jovens deixem a geração mais antiga desconfortável. Se você tem um jovem na sua equipe, tem essa necessidade de trabalhar com adolescente, com jovem, vale a pena parar um pouquinho e fazer essa reflexão. Os jovens nos deixam, os adultos, desconfortáveis, primeiro porque eles são um sinal vivo de que o tempo está passando. Isso não é nada confortável para nós adultos, perceber que algumas coisas já se transformaram, que esse próprio momento da nossa juventude já passou, e percebo algumas situações em que este fato acaba, mesmo que inconscientemente, deixando os adultos um pouco desconfortáveis. Então esse é o primeiro ponto. Tentar reconhecer se a gente não está sendo esta pessoa desconfortável em relação à presença e em relação às características de pessoas jovens no nosso dia a dia. O segundo ponto para trazer aqui. Existe aquele fenômeno descrito bem pela neurociência, e os neurocientistas vão poder dizer melhor do que eu, apenas trazendo para a nossa discussão aqui, da neuroplasticidade. Então, a gente aprende mais conforme nós temos menos idades. Se eu pensar um bebê, uma criança pequena, é aquela esponjinha que está o tempo todo interagindo com o ambiente, descobrindo coisas novas. A internet está cheia de vídeos desse tipo, mostrando situações que para nós até são bem engraçadas. Então o adolescente, ele não é exatamente uma criança, um bebê, mas o cérebro dele ainda é um pouco mais plástico, ainda um pouco mais maleável para aprender certos comportamentos. Isso traz uma consequência muito significativa, porque se nós queremos observar o tempo que estamos vivendo, presta bem atenção nisso aqui. Se nós queremos observar bem o tempo que estamos vivendo, a gente precisa olhar para os jovens, porque eles têm mais capacidade do que os adultos de absorver o espírito e as dificuldades e bonanças da sua própria época. Eles são esse sinal, não somente o sinal, como eu disse antes, da passagem do tempo, mas de coisas que nos afligem, para o bem e para o mal. Então aquele papo assim, de que no meu tempo era mais difícil, porque eles têm tudo na mão. Realmente, tem pontos que, se a gente olhar, atualmente o acesso ou a forma para você conseguir algo, tem pontos que são melhores atualmente, sem dúvida nenhuma. Acesso à informação, uma coisa, ninguém vai discutir isso aqui, que hoje o acesso à informação é muito maior. Porém, tem outras dificuldades, que às vezes também nós omitimos esse lado, que atualmente é mais complicado para essa gurizada para lidar. Gurizada falando aqui da região sul, o termo bem utilizado. 2 exemplos de coisas que eu considero desafios maiores que os jovens de hoje enfrentam e é sem precedentes na história humana. O primeiro ponto é a pandemia. Então imagina uma criança, um adolescente que passou pelo período da pandemia, esse período que o cérebro é mais plástico, aprende mais rápido, e todo aquele isolamento, toda aquela ruptura que havia com o mundo anterior, de socialização na escola, em outros ambientes, no esporte, na cultura, as aulas online. A gente não consegue ainda, em 2025, que eu estou gravando esse vídeo, dimensionar o impacto da pandemia, nem nos adultos, quem dirá ainda mais em quem passou por esse período da pandemia sendo jovem.
Me preocupa muito quem se alfabetizou nesse período da pandemia, me preocupa muito quem estava em idade de socialização, assim, digo, os pré-adolescentes e adolescentes que realmente precisam conviver com qualidade nesse período tão delicado. E o segundo ponto que eu considero mais desafiador atualmente são os efeitos das redes sociais no que diz respeito à comparação social. Se para os adultos, volto a dizer, já é complicado lidar, por exemplo, com a hiperexposição que a gente tem nas redes sociais, com aprovação e desaprovação, likes, comentários, compartilhamentos, será que aquilo que eu estou colocando está agradando os outros? E volto a dizer também, muitas vezes esse processo ele é inconsciente. Para essa gurizada é muito mais complicado. Eles estão crescendo nesse meio e há uma pressão muito grande por conta desse instrumento que existe das redes sociais, de uma vida perfeita, que gera inseguranças em relação às próprias opiniões, ao próprio corpo, às próprias escolhas. E isso é bem complicado. Até poderia incluir um terceiro ponto falando só de escolhas, que a gente vive num mundo hoje que temos muitas opções para escolher em muitos âmbitos e isso nem sempre é benéfico. O paradoxo da escolha, mas deixamos para outro vídeo. Então vamos lá, pode discordar de mim à vontade. São dois pontos que eu considero bem relevantes e que hoje é mais difícil: lidar com os efeitos da pandemia e lidar com a pressão existente de crescer num ambiente de comparação social muito forte por conta das redes sociais. E trazendo esse aspecto, queria destacar também uma crítica, um pé atrás que eu tenho em relação àquela clássica teoria das juventudes que a gente vê por aí falar, né? Geração Z, geração Alpha, os Baby Boomers, geração silenciosa e assim por diante, os Millennials. Já deve ter ouvido falar disso. Quando a gente generaliza, é claro que para aspectos mais básicos isso pode ser interessante, você fazer algumas extrapolações aqui e acolá para poder entender o que está acontecendo, mas veja como a gente invisibiliza, a gente torna invisível uma série de diferenças que existem, por exemplo, entre ser um jovem que mora no interior, que é o caso aqui na cidade que eu moro, cidade mais para o interior, de um jovem que mora numa cidade grande. Um jovem brasileiro de um jovem na Europa, na África, ou qualquer que seja. Pegar estratos aqui, divisões de classe social. Então há muitas diferenças ali. E quando a gente fala em juventudes e olhar, por exemplo, assim, essas críticas que existem, esses memes com geração Z, que eles não querem trabalhar, que isso e aquilo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está criando uma ideia aqui de que o jovem não quer trabalhar, mas o jovem que às vezes chega para o meu time, para minha escola ou para minha obra social, qualquer que seja o seu contexto, é um jovem que está um pouco fora do recorte e a gente já joga tudo no mesmo balaio. Então, cuidado com esse aspecto de querer uniformizar todo mundo dentro de uma categoria como, por exemplo, geração Z. Indo para o lado um pouquinho mais prático sobre como você que é gestor, você que é líder, ou você que atua também, assim como eu, meu companheiro de profissão, atua no desenvolvimento de pessoas, especialmente jovens. Um aspecto, se eu falei antes da neuroplasticidade, que ela torna os jovens um pouco mais... Isso torna os jovens um pouco mais sensíveis à realidade que eles vivem, ao tempo atual. Um aspecto também cerebral, que é bem importante destacar, é a falta de amadurecimento dessa regiãozinha, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento racional, pelas decisões de uma forma um pouco mais técnica e o próprio nome diz, né? Racional. Então o córtex pré-frontal dos jovens ele não está plenamente amadurecido e faz com que em certos momentos eles ajam de forma um pouco mais impulsiva e tenham mais dificuldade com tomada de decisão. E olha que oportunidade que a gente tem enquanto adultos de abandonar um pouquinho o paradigma da geração atual que critica a anterior, e esse vídeo nada vai parar com que isso aconteça.
É apenas tentar influenciar algumas boas almas para que em sua realidade possam atuar de forma mais assertiva com a juventude. Se a gente parar de ter essa postura do conflito, da brincadeira, da zoeira, de desmerecer quem está vindo e trazer e buscar esse olhar de cooperação entre as gerações. E como isso pode acontecer? Primeiro, se o jovem não tem o córtex pré-frontal bem desenvolvido, ele precisa de um córtex externo. E quem pode fornecer um córtex externo para um adulto, para um jovem, é justamente um adulto que já passou por essa fase. Então veja a importância que não é meramente assim, um achismo, não é meramente uma parceria, um companheirismo. Também tem um lado de maturidade do nosso corpo que pede uma pessoa mais experiente para poder auxiliar em determinados momentos. Ao mesmo tempo que o jovem pode trazer boas ideias, pode nos desafiar porque ele não entende muito bem o mundo dos adultos ainda, ele precisa desse apoio no que diz respeito à tomada de decisão e pensamento racional. Em sala de aula eu vejo isso com muita força. Não posso ter hesitação em direcionar certos momentos. Hoje em dia se fala tanto da polêmica do celular, que o celular está sendo retirado de sala de aula. Esse é um ponto que eu preciso desenvolver e estar sempre olhando e cobrando. O celular não pode estar presente em sala, é a determinação. Eu sou o adulto, então eu vou fazer esse papel de mostrar quais são as regras e quais são os procedimentos daquele ambiente ali. Aí você aí que está assistindo extrapola para o ambiente que você está inserido. Olha só que bonito isso, o jovem precisa do teu córtex pré-frontal. Além de você ter a oportunidade, enquanto gestor, professor, educador, de ser um córtex externo, também sempre há a oportunidade de você assumir esse papel de educar. Muito se fala sobre o papel da família na educação, o quanto a escola pode contribuir, quanto o trabalho, mas veja que é injusto a gente cobrar de alguém algo que nunca foi ensinado. E sim, eu tenho certeza absoluta que em algum momento você não sabia de algo que hoje para você é óbvio. E se ninguém explicar, realmente a gente vai fazer do jeito que a gente sabe ou vai continuar replicando coisas feitas de forma errada. No meu contato com a juventude, eu trago sempre, eles têm muitas dúvidas sobre o mundo financeiro, o que é um cartão de crédito, o que é um boleto, caixa eletrônico. Isso gera bastante receio e medo em alguns jovens. Você que está ouvindo pode estar pensando assim, o que é pagar um boleto? Entrar no aplicativo, colocar um código. Mas muitas vezes isso, para eles que nunca tiveram contato com o mundo financeiro, digo, meu recorte, estou falando aqui da minha realidade, isso pode ser diferente, mas o meu recorte é algo que pode ser desafiante para eles. Então, se ninguém explicar, é injusto a gente cobrar também. E olha que oportunidade a gente tem. Eu garanto a você que assumindo esse papel de cooperação, de quem atua pensando na pessoa do jovem, pensando no que ele pode trazer também como contribuição, você também vai conquistar o coração desse jovem. E eles e elas são capazes de fazer coisas extraordinárias. Todos nós somos como seres humanos. Agora, eu sinto que muitas vezes essa possibilidade, essa potencialidade, ela acaba sendo meio que tirada de lado quando falamos de juventude. Se você partilha desse sentimento que eu tenho, se sente um pouco incomodado com essas críticas meio avoadas em relação à geração Z, se você acredita que é possível fazer um bom trabalho no desenvolvimento de jovens, eu gostaria, sinceramente, de coração, que a gente tornasse o espaço aqui dos comentários um ambiente para a gente trocar essas ideias, essas experiências. Já falei aqui, são quase 15 anos que eu trabalho com isso, percebi a minha geração, os jovens que eram contemporâneos meus, já uma geração um pouco mais seguinte ali, com traços e características, e agora está vindo já uma gurizada bem diferente. Então a gente tem essa oportunidade de ser
o que sempre vai existir, aquela pessoa que olha para trás, olha para quem está vindo, talvez por uma frustração com a própria juventude também, está sempre reclamando dos mais novos, ou a gente pode ter essa oportunidade que sempre vai haver de atuar como um córtex, um cérebro externo para eles que precisam disso, ou como pode ser as duas coisas, como um educador que vai realmente mostrar coisas importantes para próprio autocuidado de si, da saúde física, mental, autoestima, para coisas relacionadas à parte técnica também, desde mexer num computador, um editor de texto, mandar um e-mail, coisas mais complexas, sei lá, máquinas, enfim, qualquer que for a área, e também o lado da convivência. Então, muitos precisam aprender a conviver, e é um lado muito negligenciado. Olha o que eu falei sobre a pandemia e como afeta e a gente nem tem como medir, dimensionar isso atualmente, tá certo? Então, agradeço você que assistiu esse vídeo até o final. Se você tem interesse em desenvolvimento de pessoas, equipes, considere se inscrever aqui no canal do Professor Renan Luiz. E não se esqueça, se tem alguma história, alguma dor no trabalho com a juventude, eu ficarei muito feliz em conhecer e, quem sabe, te ajudar de certa forma. Muito obrigado!